Olá, família BCNB. Que bom poder trazer para vocês hoje mais esta reflexão sobre esse tema do mês em que temos refletido sobre a família, em que na nossa igreja o tema está sendo Famílias na Arca, um tempo para salvar, com base em Gênesis capítulo 7, versículo 1. E os roteiros de nosso estudo, primeiro no encontro anterior, nós estivemos meditando sobre o tema Um Resumo da Vida de Noé, em Gênesis 5, 28 e 29, onde, de uma forma bem rápida, falamos sobre a biografia deste homem. E hoje falaremos então, ou vamos meditar juntos, sobre Noé, uma vida de justiça e integridade. E o texto base é Gênesis capítulo 6, versículo 9, onde nessa declaração, ao dizer que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Nós vemos então que nós vemos nessa declaração a declaração de um dos homens mais importantes da história da humanidade, resumida em duas linhas deste texto: justo e íntegro. Certamente, essa identificação de Deus acerca de Noé se deu pelo fato dele ter se postado de forma muito diferente do restante das pessoas das pessoas que viviam à sua volta na sua época, ou seja, da sociedade de sua época. Em Gênesis 6:5, resumidamente, o comportamento desse povo é assim descrito: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Mas como já refletimos no estudo anterior sobre a vida de Noé, neste ponto o foco principal é olhar para aquilo que identifica o seu caráter como sendo então este homem justo e íntegro. Em termos gerais, ser justo no contexto bíblico é ser um observador da lei divina e obediente aos seus princípios morais. Essa descrição de justiça é observada nas palavras de Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6, sobre Zacarias e Isabel, pais de João Batista, onde assim esse evangelista diz: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, para o Deus que é santo, justo e que por isso não tolera o pecado, justos são todos aqueles que estão firmados em seus mandamentos, que não se baseiam em qualquer sentimento ou em opinião alheia, mas unicamente na observância e obediência à sua vontade. Isso é observado no próprio Jesus, que por várias vezes declarou ter vindo ao mundo para fazer a vontade do Pai. E conforme confirmado pelas palavras em João 6,38, a Bíblia assim diz, Jesus fez essa declaração: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, sendo descrito como aquele que andava com Deus, declaração feita no final do versículo 9 de Gênesis 6 acerca de Noé, sabemos então que este homem certamente ele não apenas falava ou pregava sobre Deus, mas com a vida testemunhava da fé que tinha em Deus, sendo comprovado em sua atitude de obediência a Ele para a construção da arca. Em Gênesis 6, 22 e o capítulo 7, 5, onde em cada cada um então a sua ordem, ou seja, primeiro Gênesis 6, 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado,
E Gênesis 7:5 faz também uma declaração dizendo que e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Como alguém já disse, as circunstâncias não comandam a sua fé, pois a fé pura está resguardada no seu interior. Com base nisso é que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, citação de Gênesis 6:8. Então, se você deseja ser irrepreensível em todos os mandamentos, cuide da sua própria fé. Ela caracteriza quem Deus tem por justo. Além de justo, o texto também descreve Noé como sendo um homem íntegro. E essa qualidade confirma que ele não se vendeu aos apelos de descrença das pessoas que viviam à sua volta, nem mitigou, ou seja, nem suavizou para si mesmo as normas morais regidas na lei. Mesmo estando em meio a uma geração corrupta, Noé não vivia em meio termo ou, como diríamos hoje, em cima do muro. De forma íntegra, ou seja, condizente com a sua declaração de fé, ele se manteve firme quanto então às exigências da lei. Trazendo isso para a então chamada sociedade pós-moderna, que hoje vivemos, onde a injustiça, imoralidade, violência e o desprezo total pelo ser humano imperam, a integridade de Noé nos ensina que Deus sempre recompensa aqueles que procuram viver dentro dos padrões éticos e morais de sua palavra. E ele pôde provar disso em sua família e nas gerações que delas adivinham, quando disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1, que aqui então fica a minha deixa para o nosso próximo encontro, onde com base nesse texto refletiremos sobre famílias na arca, um tempo para salvar. E agora, auxiliado pelo roteiro em PDF, reflita com seu grupo sobre a temática da meditação de hoje, que teve por tema Noé, uma vida de justiça e integridade, com base na declaração de Gênesis 6:9. Que Deus o abençoe.